Vejamos então se estamos ao vivo, aqui com som e imagem chegando. Vamos lá. Sim, estamos ao vivo e muito bem audíveis. Boa tarde, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do Domingo é Freud, este quadro do canal Doni Correia, uma teia de ideias, canal feito por mim, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo contumaz, né? Um cinéfilo crônico e também um curioso, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA, além de professor, pesquisador, como eu disse, um curioso, não é? Sejam bem-vindos e bem-vindas vocês que estão chegando, se é a primeira vez que estão por aqui, eu já quero pedir para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha no vídeo, ative a sineta, compartilhe bastante aí nas suas redes, para que a gente aumente esta teia de ideias, que é justamente dedicada a temas relacionados a cinema, estética, história da arte e as humanidades no entorno delas, né? Esses grandes campos epistemológicos aí que fazem enriquecer o nosso intelecto. E também vou agradecendo a TV 247 pela generosa retransmissão destas lives e dos vídeos que eu posto no meu canal. Se você está me assistindo no canal TV 247, por favor, venha até meu canal, Uma Teia de Ideias, e se inscreva também. Agora nós já podemos receber o seu superchat com suas perguntas, com valores que vão nos apoiar para que profissionalizemos ainda mais este canal, trazendo muito conteúdo. E também vocês podem nos apoiar através da chave Pix, que está aí na descrição do vídeo. Enfim, vocês podem nos apoiar de várias maneiras, simplesmente se inscrevendo, que é de graça, e vai me ajudar muito. Também tem outro macete bacana que você pode fazer para me ajudar. Deixe aí meus vídeos rolando, né? No seu tablet, no seu computador, no seu celular, porque eventualmente haverá algum tema de seu interesse, esses temas maravilhosos que eu trago aqui para vocês. E o Domingo é Freud é um quadro que eu criei justamente para a gente conversar sobre temas relacionados à psicanálise, à psicologia, à metafísica, à existência de uma forma geral. Longe de mim querer invadir o campo da psicanálise no seu âmbito técnico, porque não sou um psicanalista ainda. Quem sabe, dentro em breve, um dia, mas eu trago relações com a estética, porque fazer os meus estudos em arte e em estética me mostraram que a psicanálise é, sem dúvida alguma, uma bela ferramenta para se interpretar a criação artística. Muito bem, nós já temos aqui, né, o nosso boa tarde a todos da minha querida mãezinha, Zuleika Manfrim, muito obrigado, sempre aqui a primeira a chegar. E hoje, gente, nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que permeia várias obras da literatura, do cinema e inclusive da arte, como vocês puderam ver aí na thumbnail desse vídeo, né? Uma pintura do Magritte, que é o tema do duplo, né? É o outro em mim, aquele que é estranho, mas ao mesmo tempo é familiar. E eu quero tratar desse tema justamente a partir de várias obras literárias e cinematográficas, mas, sobretudo, a partir de uma obra que se tornou canônica para esse tipo de estudo do outro, né, da relação que tenho comigo mesmo, como se dentro de mim houvesse um outro, uma outra existência, um duplo. Bom, a gente, se for olhar na literatura psicanalítica, com certeza vamos topar aí com a obra do Sigmund Freud, que na edição Standard, que está aqui no volume 17, né, Uma Neurose Infantil e Outros Trabalhos, à época foi traduzida como estranho, porque o termo original cunhado por Freud é das Unheimliche, que em traduções mais recentes
foi posta como, esse termo foi posto como o infamiliar, ou às vezes o inquietante, depende da tradução que você pegar. E essas variações na tradução já são um próprio reflexo, já é uma essas variações são reflexos da própria origem da palavra, né? Porque quando Freud escreve sobre o estranho, ou o infamiliar, ou o inquietante, seja lá qual tradução você for pegar para ler, ele vai falar sobre esse conceito de Heimlich, que é aquilo que é familiar na língua alemã, e unheimlich, que ele passa a primeira parte do ensaio, toda essa primeira parte, dedicada a tentar explicar a carga semântica da expressão original em alemão e qual a dificuldade de se traduzir isso para outros idiomas. E com efeito, né? Porque, de fato, se a gente tem aí pelo menos 3 traduções em português, o estranho, o inquietante e o infamiliar, que hoje em dia é mais aceito, nós vamos compreender que a carga semântica de unheimlich é muito além do que aquilo que é estranho a nós, aquilo que é infamiliar, porque Freud vai dizer que o unheimlich é tudo aquilo que nos parece estranho, mas ao mesmo tempo nos é intimamente familiar. Então, a primeira parte do ensaio, ele faz uma escansão do sentido semântico dessas palavras, desses léxicos em alemão, e expõe as dificuldades de tradução para isso. A edição standard, né, que é essa aqui publicada pela Imago, que ela é bem canônica, né? Se bem que agora as novas traduções estão já sendo adotadas ao invés dessa daqui, mas enfim, né? Eu ainda conservo, obviamente, a minha singela coleção. Ela foi traduzida, se não me engano, da língua inglesa, não foi traduzida diretamente do alemão. Por isso ficou o estranho, The Stranger, que foi como foi traduzido para a língua inglesa, mas também não daria conta. Agora, esse conceito, e aí o que vai ser importante para a gente aqui discutir daqui a pouquinho é que para desenvolver esse conceito do estranho que está em mim, né, o Freud vai se valer de um conto do Hoffmann, que é o Homem de Areia, né? Então, isso vai ser importante porque a gente vai citar isso daqui a pouco. Mas o Freud passou a desenvolver esse pensamento a respeito daquilo que é infamiliar, daquilo que é estranho, daquilo que é inquietante, isso em 1919, né? A partir dos primeiros esboços de uma obra muito importante para a psicanálise e para a literatura de uma forma geral, que é O Duplo, do psicanalista também austríaco, né, nascido em Viena, Otto Rank, né, que faleceu jovem, nasceu em 1884, morreu nos anos 1930, que desde o início dos anos 10 já se sentia inquieto, não é? A respeito dessa condição do duplo na arte, principalmente, na literatura. Então, esse livro, né, que se chama O Duplo, que ele vai publicar em 1925, tem a sua gênese, a sua origem, lá em 1914, quando o Otto Rank assistiu ao filme alemão O Estudante de Praga. Né? O Estudante de Praga, eu tenho meu DVD aqui, sim, eu ainda tenho DVDs e vou mantê-los, né? Assim como tenho algumas fitas VHS também. Essa versão de O Estudante de Praga é de 1926, mas a primeira versão de O Estudante de Praga é de 1913. E O Estudante de Praga tem o seu roteiro escrito por Hans-Heinz Ewers, que também adaptou a sua própria obra, né? Ele escreveu um livro chamado Estudante de Praga e adaptou essa história para um roteiro que foi dirigido e estrelado por Paul Wegener, Paul Wegener, né? Que é um dos maiores expoentes aí do cinema alemão, do início do cinema alemão. E essa história é muito curiosa, porque trata da vida de um estudante, obviamente, né, como diz o título, né, um estudante tcheco, né, um estudante de Praga, chamado Baldwin,
que é um jovem que estuda numa universidade frequentada por pessoas abastadas, por pessoas de posses, de status, mas ele mesmo não é uma pessoa que vem de uma linhagem de status. E isso faz dele uma pessoa, até certo ponto, bastante ressentida, porque ele não se sente pertencente àquele grupo de aristocratas ali que estudam com ele. Então, ele se inferioriza em relação a essas pessoas. Bom, o nosso querido Baldwin, ele vai se apaixonar por uma condessa, que já está noiva, né? Mas ele se apaixona por ela e se ressente, porque essa inferiorização que ele impinge a si próprio faz com que ele ache que ele não é digno do amor dessa mulher que ele ama, porque ele é pobre, porque ele não é nobre, e isso faz com que ele se recolha, com que ele se feche, que ele se torne uma pessoa amarga. Até que ele conhece um velho chamado Scapinelli, que é um velho estranho que aparece ali para ele de maneira fortuita, né, quase que por acaso, e diz para ele: olha, eu posso fazer com que você se torne uma pessoa respeitada aqui nesse meio e que você conquiste o amor da mulher que você tanto quer, mas eu vou ter que pegar alguma coisa sua em troca, né? Porque é um trato. E vejam o dado fáustico nessa história, né? Fausto de Goethe, Fausto de Marlowe, né? Fausto, que é uma lenda germânica antiga, que foi aí também levada aos cânones da literatura pelo Goethe, mas que é um folclore germânico, né? Um folclore anglo-saxão, enfim. De maneira que o Scapinelli, então, propõe isso ao Baldwin, e como eles estão ali no quarto do estudante, que é um quarto pequenininho, que ele, né, vive ali de uma maneira muito frugal, de uma maneira muito humilde, o Scapinelli fala o seguinte: eu vou levar o seu reflexo do espelho, você vai me dar o seu reflexo e eu te dou o que você quiser. E, obviamente, né, imbuído daquele desejo de conquistar a mulher amada e também o respeito da sociedade que o circunda, o Baldwin entrega a imagem dele ao Scapinelli. Olha que interessante, né? Porque no filme Fausto, de Murnau, a gente tem uma cena também que o Mefistófeles, né? Ele rejuvenesce o Fausto, velho, decrépito, né? E mostra para ele a imagem dele no espelho, agora ele quando ainda é velho, e a imagem dele jovem no espelho, né? Então há essa similaridade. O espelho é algo muito importante para a compreensão desse contexto do duplo, como a gente vai ver em várias obras aqui que eu vou comentar. Mas então o Scapinelli leva o reflexo de Baldwin embora, e Baldwin começa então a notar o sucesso que de repente se mostra diante dele, perante os colegas, a respeitabilidade perante os professores, inclusive perante a mulher que ele tanto ama, essa condessa que ele tanto ama, Margit, né, que também tem uma similaridade com o nome da amada de Fausto lá atrás, né, em Goethe. E, obviamente, que tudo parece ir bem, só que as coisas começam a desandar. O Baldwin começa a se envolver em intrigas, em disputas pelo amor dessa mulher, que vai começar a descambar para a morte de pessoas. Ele vai se tornando uma pessoa má, uma pessoa fria, uma pessoa que não consegue se reconhecer. E o pior, a sombra dele, que havia sido levado, a sombra não, mas o reflexo dele, veja o meu ato falho aqui agora, né? Eu disse a sombra, um conceito junguiano, né? Aquilo que está escondido, de vez em quando bota a cabeça para fora de nós, assim, e fala: opa, tô aqui, viu? O seu lado sombrio. Mas o reflexo dele começa a persegui-lo e começa a tomar o lugar dele em alguns momentos em que deveria ser ele, Baldwin, que, né, deveria estar lá. E isso, obviamente, vai acabar desandando para uma tragédia no final de tudo. Ora, o Otto Rank vai justamente se valer desse princípio, né, do estudante de Praga, para fazer uma análise em várias obras literárias que tem como assunto principal a figura do duplo, tá?
E para a gente comentar um pouco sobre como o psicanalista Otto Rank vê a questão do duplo na vida cotidiana dos indivíduos, dos seres, eu vou me valer aqui não só de trechos, né, do próprio Otto Rank, mas também de um artigo que eu deixei já o link aí embaixo para vocês depois lerem na sua integridade, chamado O Rival Semelhante, uma resenha crítica sobre o duplo, de Otto Rank, do André de Martini. Então, é um artigo acadêmico muito interessante, cujo link eu estou deixando aí embaixo. Antes de eu entrar nos comentários a respeito desse artigo e fazer essas relações, né? Deixa eu dar uma passada aqui pela participação de vocês. Nós temos a Michele Santos Nascimento, a quem eu agradeço muito a presença aqui, dizendo: boa tarde, finalmente consegui assistir a uma aula ao vivo. Seja muito bem-vinda, participe de mais aulas como essa. Fique à vontade, puxe uma cadeira, pegue um cafezinho, compartilhe com todo mundo para que a gente também possa ampliar aí o nosso hall de curiosos. E ela está dizendo, ó, eu gosto muito de Dostoiévski, apesar de tecnicamente não ser um psicólogo. Acho incrível como ele escrevia seus romances e ensaios e abordava esses temas intrínsecos a cada um de nós, sem dúvida, e eu vou mencioná-lo aqui porque ele tem, né, essa questão do duplo em seu trabalho, né? Aliás, ele tem um título chamado O Duplo, mas tem os irmãos Karamazov também, que eu vou falar daqui a pouco. Ó, o duplo dele é sensacional, a Michelle está dizendo, né? Ensaios, não, novelas, né? Tem. E o Caio Felipe está aqui com a gente também, dando boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos lá, então, gente. Deixa eu ler aqui, então, a partir desse resumo que eu fiz da história de O Estudante de Praga, obra cinematográfica e literária, né, do Hans-Heinz Evers, sobre as quais o Otto Rank se debruçou, o André de Martini, perdão, vai dizer o seguinte, ó, num dos trechos, né? Uma possível e mais clássica interpretação do duplo, observada por Rank, é a de que não se pode fugir ao próprio passado. Olha que interessante, né? O Baldwin deixou para trás tudo aquilo que ele desprezava em si próprio, com a sua imagem refletida no espelho, para se tornar uma nova pessoa, né? A cisão do eu em uma parte boa e outra má é uma interpretação já conhecida da literatura, principalmente pelo viés moral. Então, existe um maniqueísmo entre essa cisão, né? Do meu eu e do meu duplo, do Doppelganger, né? Que é o título original da obra em alemão, né? Em um primeiro momento, ele conseguiu para si, o Baldwin, né? Conseguiu para si tudo que era bom: ouro, reconhecimento, ascensão social, o amor de Margit, deixando para Scapinelli, que é aquele ser estranho que levou o reflexo dele, sua antiga imagem com tudo que era ruim: a pobreza, as frustrações e o isolamento. No decorrer da história, contudo, as posições se invertem e Baldwin passa a ser despojado das coisas boas, ficando ele próprio com tudo que é ruim. A perseguição do duplo representaria a vida anterior de Baldwin, a vida anterior que Baldwin quis deixar para trás, mas da qual não escapa. Claro, porque a metáfora disso é que o outro está em nós. É como eu falei, né? A nossa sombra bota de vez em quando a cabeça ali para fora e vai se mostrar, né? É o que eu sempre digo: nunca acreditem em alguém que diz, eu sou do bem. Não existem pessoas do bem. Quem diz que é do bem normalmente não é do bem e, além de tudo, é mau caráter. Porque a graça da vida é nós convivermos com os nossos dois lados, aquilo que está na sombra e aquilo que está na luz. Nós somos uma soma, na verdade, nós somos uma grande dialética entre aquilo que é bom e o que é mal, os vícios e as virtudes, a ira e a benevolência, né? E essa é a grande graça de estar no mundo e de vivermos, né? Mas a interpretação psicanalítica aqui oferecida pelo André de Martini e que está em Otto Rank é a seguinte, ó. Muito frequentemente na literatura, o duplo, o protagonista enlouquece, né?
Ou seja, na literatura sobre o duplo, o protagonista acaba enlouquecendo, aquele que está supostamente na luz, né? Aquele que nós conhecemos. Há um caráter persecutório de usurpação, tendo no horizonte a inevitável morte de um ou outro da dupla. E é uma lenda do doppelganger, né? Diz essa lenda do doppelganger, eu estou aqui limpando com o meu lencinho, porque hoje em São Paulo nós temos um sol para cada habitante, né? E já estamos no outono, Deus o livre. A lenda do doppelganger diz que todos nós temos um duplo em algum lugar do mundo. Agora, não podemos tomar contato com esse duplo, porque invariavelmente um vai morrer. E normalmente o lado bom, aquele lado virtuoso, né, dessa dicotomia, é o que acaba morrendo. É o que está, por exemplo, no filme A Dupla Vida de Veronique, do Krzysztof Kieslowski, né? Que no canal TV 247 eu tratei há algum tempo atrás, junto com a Valéria Marque e o Flávio Ricardo Vassoler, no programa do qual eu participo, Tríptico 247, todas as sextas-feiras, das 14 às 15 horas. Em A Dupla Vida de Veronique, a Verônica, que é uma polonesa, ela chega a ver a Veronique, que é uma francesa, de longe, porque a Veronique está em Varsóvia, numa excursão turística. Ela vê, acha estranho e ela acaba morrendo, porque não por conta de ter tomado contato com a Veronique, porque elas não interagem, mas porque ela tem um problema cardíaco. Só que esta existência da Verônica polonesa vai interferir na vida da Veronique lá em Paris, que nem a conhece, mas sente como se ela não fosse ela, como se ela fosse uma outra pessoa. Então fica a dica aí para vocês, A Dupla Vida de Veronique, né? Continuando aqui, então. Há um caráter persecutório de usurpação, tendo no horizonte a inevitável morte de um ou outro da dupla. O interesse amoroso aparece frequentemente como eixo da disputa, como solução, perda ou conquista final. O eu não tolera a divisão, compartilhamento, roubo, etc., que a existência do duplo engendra. E é nesse sentido do abalo narcísico, olha esse termo, né, vai ser importante, que Rank procura se ocupar para compreender o motivo literário do duplo. Ele está interessado nos elementos psicológicos que se revelam a partir da literatura, mas que têm alcance para além dela, ou seja, para a própria vida, né? Como guias para a compreensão do psiquismo. E aí ele usa aspas do Rank, né? O duplo aponta para o eterno conflito do homem consigo próprio e com os outros, para a luta entre sua necessidade de semelhança e seu desejo por diferença. Olha que interessante, né? Aqui, o que o André está trazendo para a gente a partir do Otto Rank é que todos nós temos essa necessidade de nos sentirmos individuais, indivíduos únicos, porém, ao mesmo tempo, aceito dentro do coletivo. E esse embate narcísico entre sermos aquilo que nós queremos ser e que nós temos convicções do que somos, e ao mesmo tempo termos que lidar com o outro, lidar com os outros, seria a base desse sentimento do duplo, de existirmos de maneira duplicada, sendo que um concentra tudo que nós temos de virtude e o outro tudo aquilo que nós temos de ruim. Muito bem. Além dessa obra, né, O Estudante de Praga, o Otto Rank também vai discutir, entre outras obras, claro, não vou discriminar todas aqui, mas uma segunda criação artística que ele aborda nesse livro, O Duplo, é o retrato de Dorian Gray, que para mim é, assim, Oscar Wilde está de longe no meu top 5 e quase ali, sabe? Tipo, entre o top 3. Maravilhoso o retrato de Dorian Gray, escrito ali na viradinha do século XIX para o XX, um trabalho simbolista, né? O Oscar Wilde era um autor de nuances simbolistas, e quem já leu o retrato de Dorian Gray vai saber que, ou já assistiu às adaptações cinematográficas, sabe
que Dorian Gray é um jovem muito narcísico, né? Muito senhor de si, da sua beleza e da sua capacidade intelectual, que vai desmoronar ao longo do romance justamente por essa relação que ele tem com a própria imagem. E aí eu quero trazer aqui um trecho do próprio Otto Rank, né? do livro O Duplo, tá? Diz o Otto Rank a respeito de O Retrato de Dorian Gray, e aí fazendo até uma sinopse do que é a história do livro, né? O belo e jovem Dorian expressa, enquanto olha seu retrato fiel, o ousado desejo de permanecer assim para sempre. Ele olha para o retrato dele, que é pintado pelo amigo dele, que é artista, e fala, meu Deus, né? Como a arte mostra para a gente que o mundo é ingrato, porque essa minha imagem maravilhosa, lindo como eu sou, vai desaparecer na medida em que eu envelheço. Quisera eu não envelhecer e me manter assim sempre belo, como nessa pintura, né? E o Rank continua, né? Esse pedido, né, o pedido de ser jovem para sempre, esse pedido lhe é sinistramente concedido. E é interessante porque o livro não diz como esse pacto fáustico, de novo, é feito. Não tem um Scapinelli, não tem um Mefistófeles, não. Simplesmente pelo desejo dele, ele começa a não envelhecer. Só que isso tem uma consequência, né? Que o Rank está falando assim, ó. Ele percebe uma modificação no quadro pela primeira vez quando repudia cruel e friamente Sibyl, que o ama acima de tudo. Da mesma forma que a maioria dos apaixonados, ele perde a confiança no seu próprio eu ao amar uma mulher, ou seja, como se esse sentimento narcísico se sentisse ferido ao transferir esse desejo e esse gostar, essa afeição para o outro. Tem que ficar concentrado em si mesmo, né? Tem que se manter preso ali dentro de uma lógica própria, não pode se esvair para o outro, né? Da mesma forma que a maioria dos apaixonados, ele perde a confiança no seu próprio eu ao amar uma mulher. A partir daí, o retrato, que constantemente envelhece e denuncia as marcas do pecado, fica como a consciência visível de Dorian. Então, o retrato começa a envelhecer e o Dorian nunca envelhece. Só que isso começa a cobrar o preço, porque ele começa a olhar para o retrato e se sentir envergonhado daquilo. Ou seja, a moral dele começa a decair, ele se torna um homem truculento, mau, frio, que traz maldade para as outras pessoas no entorno dele, e a imagem dele é que vai envelhecendo, né? E é o que o Rank vai dizer aqui em seguida. Com isso, ele que ama a si mesmo, além de todas as medidas, aprende a detestar sua própria psique, ou seja, a sua própria imagem, né? A sua própria imagem pintada, e tapa e esconde o retrato que lhe infunde medo e pavor, contemplando apenas em momentos excepcionais de sua vida e comparando com seu reflexo eternamente imutável. Então ele começa a se sentir também incomodado e perseguido pela própria imagem que está envelhecendo e o confronta com essa sinistra situação que acontece em sua vida. Ao passo que as pessoas, como eu disse, em volta dele, começam a morrer, começam a cair em desgraça e assim por diante. Ele se torna um avatar de mau agouro, né? O antigo encanto com sua beleza gradualmente dá lugar a uma aversão ao próprio eu. No fim, subitamente, sentiu aversão pela sua beleza e, atirando o espelho ao chão, esmagou os estilhaços sobre os pés. É um trechinho que Rank cita de Oscar Wilde, né, do livro. Depois que Dorian assassina o pintor do retrato fatídico e leva Sibyl à morte, ele não encontra sossego. Então veja que essa situação de ser confrontado com o seu duplo vai fazer com que ele se torne um assassínio, né? Esse assassínio, porém, o perseguiria durante a sua vida inteira. Seria ele subjugado pelo seu passado? Está na página 250 de O Retrato de Dorian Gray, né? Ele decide dar um fim àquilo e destruir o retrato para assim se livrar do passado insuportável. Fura o quadro e imediatamente cai morto no chão, envelhecido e desfigurado, com a faca no coração enquanto o retrato mostra incólume em sua beleza juvenil.
Olha que interessante, né? Então, o Dorian Gray, quando ele já não suporta mais a miríade de desgraça, a miríade de desgraça que ele mesmo se afundou e que ele afundou os outros, quando ele não suporta mais isso, ele desesperadamente rasga o quadro, né? E ao rasgar o quadro, ele cai ao lado da pintura, e aí as pessoas que entram no quarto, os criados, né, de Dorian Gray, entram no quarto e veem ali um corpo velho e ressequido no chão, e só reconhecem que é o Dorian Gray pelos anéis, e olham para o quadro e está lá, de novo, o jovem Dorian Gray pintado, não é? Então, de novo, a gente tem aqui essa força narcísica se mostrando a partir da figura do duplo na literatura. E aí eu quero citar um trechinho, né, de O Estranho, ou O Infamiliar, ou O Inquietante, como queiram, de Sigmund Freud, né, que ele diz o seguinte: é fácil, aí ele vai se referir ao Hoffmann, né, ao conto O Homem de Areia, né? É fácil aprender, seguindo o modelo do tema do duplo, os outros distúrbios do eu explorados por Hoffmann, pelo conto O Homem de Areia, né? São um recuo a determinadas fases da evolução do sentimento do eu, uma regressão a um tempo em que o eu ainda não se delimitava nitidamente em relação ao mundo externo e aos outros. Então vejam que para Freud, aí a gente já tem um outro elemento interpretativo a respeito do duplo. Todos nós, quando nascemos, nós não temos a noção de indivíduo. Para nós, quando bebês, o mundo e nós somos uma coisa só. Nós tomamos contatos com nossa mãe, com nosso pai, com os nossos irmãos, com as coisas do mundo, e não nos diferenciamos dele. É uma coisa só, é um universo só, uma dinâmica só. Mais adiante é que a gente vai se individuando. Então, para o Freud, aqui, segundo essa citação, esse fenômeno do duplo, né, do inquietante, do infamiliar, estaria ligado com resquícios que ficam no nosso sistema psíquico, desse momento em que nós ainda nos sentimos parte integrante de um todo, e há essa ruptura da individuação. Então, isso é uma neurose que vai continuar nos perseguindo ao longo da vida, não é? Então, muito interessante também essa interpretação do Freud, né? E aí, eu quero citar mais um trechinho aqui do André de Martini, né? Para depois falar de algumas outras obras literárias e cinematográficas aqui, né? Para a gente fazer essa relação com o duplo. Algumas características do conflito edípico são tocadas. Olha aí, então, também o Otto Rank vai trazer a questão de Édipo, né? Para esse duplo, né? Para este que está em mim, mas é estranho a mim mesmo, né? Algumas características do conflito edípico são tocadas, contudo. Ele reconhece a ligação entre o duplo Rank, né? Reconhece a ligação entre o duplo e a figura do pai, ao pensar no complexo de perseguição presente na paranoia. Nós sabemos que a pessoa do perseguidor frequentemente representa o pai ou seu substituto, irmão, professor, etc., assim, um amigo, né, seja lá quem for. E também encontramos em nosso material que o duplo é frequentemente identificado com o irmão. E aí ele cita aqui, né, o Rank, o Rank faz essa ligação com o irmão, né? Vários dos escritores que se detiveram sobre o duplo também trabalharam o tema da rivalidade entre irmãos, como é o caso de Os Gêmeos, de Jean Paul, Peter and John, do Guy de Maupassant, e os irmãos Karamazov, claro, né, do Dostoiévski, entre outros. Assim, a rivalidade assassina entre o protótipo e seu duplo pode ser remetida igualmente à rivalidade entre os irmãos na disputa pelo amor materno. De fato, e considerado externamente, o duplo é o rival do seu protótipo em tudo, em cada coisa, mas principalmente no amor por uma mulher, um traço que ele pode parcialmente atribuir à identificação com o irmão. Lá no Estudante de Praga, o Baldwin, ele precisa duelar com o noivo da condessa que ele ama. E ele não pretende matar esse noivo, porque a condessa já está apaixonada pelo Baldwin. Só que o duplo, né, a imagem do espelho, que agora está fora do Baldwin, chega primeiro e mata esse rival.
né? Então veja aí o conflito com o amor de uma mulher. Em Dorian Gray também existe isso na medida em que Sybil ama Dorian Gray, mas Dorian Gray rechaça Sybil e ela vai acabar também caindo em desgraça, né? Enfim, vamos continuando aqui, porque ainda o André De Martini, ele propõe outras leituras a respeito do duplo no contexto da psicologia humana, né? Ele vai dizer, por exemplo, da sombra como potência masculina. É uma leitura também psicanalítica a respeito do duplo. Ele diz assim, ó, também citando Rank, né? Assim, por exemplo, entre os nativos do sul da Austrália, há motivos para divórcio quando a sombra do marido acidentalmente recai sobre sua sogra. Na Índia Central, há um medo popular de ser engravidada por uma sombra e mulheres grávidas evitam o contato com a sombra de um homem, uma vez que poderia afetar a criança, deixando-a parecida com ele, com esse homem, né, da sombra. Quando nós comparamos essas características com aquelas das sombras que crescem e diminuem e com a correspondente virilidade variável, a representação simbólica da sombra como potência masculina fica evidente. Olha que interessante. Então, ele vai buscar em traços antropológicos essa natureza do duplo. E a gente pode pensar, inclusive, em tribos ancestrais, né, que ainda conservam a sua cultura originária, como tribos indígenas aqui no Brasil, ou aborígenes na Austrália, ou nativos também norte-americanos, ou sul-americanos ancestrais, em que era proibido tirar fotografias dessas pessoas. Esses indígenas se sentiam aviltados quando lhe tiravam uma fotografia, porque a fotografia é a representação da imagem deles. E eles acreditavam que, ao reproduzir a imagem deles fora deles, isso significaria roubar a alma deles. Então, veja que isso já é um instinto primitivo de todos nós, desde essas tribos e agrupamentos originários até a nossa civilização moderna, né? Coloquemos assim. E aí, o próprio André De Martini vai fazer uma conclusão aqui, ó. A estranha figura do duplo nos lembra que a realidade do psiquismo é de distintos espaços da diferença do eu consigo próprio e do atravessamento pelo outro. Tudo sob a marca das pressões da sexualidade, dos impulsos internos e externos. Psicanálise, sexualidade. Trata-se de um tema especialmente favorável para as investigações acerca do narcisismo, como demonstrou Rank em seu importante estudo. Ao fim e ao cabo, o que o André está falando aqui para a gente é que a obra do Rank está dizendo exatamente isso. Tudo se resume a uma espécie de narcisismo que daí vai se ramificar para outras interpretações psicanalíticas. Antes de eu trazer outras obras em que vocês podem verificar a presença do duplo, e que são bastante ricas e bastante conhecidas, vamos a mais uma rodada aqui de comentários, né? Deixa eu só passar aqui para cima. Veja só, então, o Caio tinha dado boa tarde. Valquíria Marques também está dando boa tarde. Muito obrigado, Valquíria. Nós temos a minha querida Nívia Lopes, que sempre participa conosco. Obrigado, Nívia, dizendo... Boa tarde, professor Doni, a todos. Vou ter que rebobinar a fita aqui com uma velocidade um pouco maior para tentar alcançar vocês. Me atrasei. Não tem problema, porque depois, como vai ficar gravado, você pode rever quantas vezes quiser, Nívia. E o Caio está falando, principalmente quem é cidadão de bem. É aquela coisa lá que eu disse sobre o cidadão de bem, que adora dizer que é de bem, né? Mas a gente sabe o lado sombrio e o doppelganger dessa pessoa como opera, né? Temos também o Marco de Zazá, dizendo boa tarde, Fátima, Bahia. Muito obrigado, né? Tem muita gente da Bahia acompanhando o meu canal, eu agradeço. Bahia é um lugar que eu quero conhecer, eu já disse que eu quero fazer um tour, começando por Salvador, depois indo para a Feira de Santana, Monte Santo, Milagres, né? Todos os lugares por onde Glauber Rocha transitou aí durante a sua vida. Como seria o filme O Homem Duplicado, nessa perspectiva? Olha, O Homem Duplicado eu não vi, Caio, mas eu preciso muito ver, inclusive, porque
lendo sinopses e críticas, eu tenho justamente a impressão de que tem tudo a ver com esse tema do doppelganger. Então, assim que eu vê-lo, terei o maior prazer em trazer aqui minhas impressões, né? Porque o tema, ele não é... os temas que eu abordo aqui, eles não são únicos, não os trato uma vez só, eu vou sempre retomando, né? A Nívia está dizendo que o retrato de Dorian Gray é maravilhoso, e é mesmo, né? E o Nelson Serino está dizendo A Dupla Vida de Veronique, filme de 1921, dirigido pelo Kieslowski. Exatamente, esse filme que é maravilhoso também. Vamos encontrar essa questão do duplo, né, na literatura e no cinema, em obras como, por exemplo, não só eu citei aqui o retrato de Dorian Gray e o Estudante de Praga, mas nós temos o conto de Edgar Allan Poe, William Wilson. E olha que interessante, o William Wilson é um conto em primeira pessoa, como vários contos do Edgar Allan Poe, e de um narrador que fala, eu não vou dizer meu nome de verdade, porque eu não quero expor a minha família, porque eu sempre fui uma pessoa muito ruim, muito egoísta, muito desvirtuada, e então me chamem de William Wilson. E ele vai começar a narrar a sua própria história ao longo da vida, em que ele é constantemente assombrado pela figura de uma pessoa que segue ele, né, o tempo inteiro, ele sempre se sente seguido, vigiado, e depois ele vai ver que essa figura é a figura dele mesmo, no final do conto, né? Ele tem um embate com esse outro que fica seguindo ele, e quando ele olha, é ele mesmo. Então, veja, né? O William Wilson é esse lado ruim que se esquiva, inclusive, de dizer quem é de verdade para não manchar a reputação da família, que é uma família rica e tal. Ele diz, eu não vou me identificar para não manchar a reputação da minha família, mas eu não presto. E aí, no final, ele se confronta consigo próprio, né? Também nós temos no cinema, né? Aliás, na literatura e no cinema, nós temos o Médico e o Monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dr. Jekyll, o homem respeitado, um homem bom, um homem da alta sociedade, né? Um homem da ciência, que quando toma a sua poção se transforma no Mr. Hyde. E Hyde, né? Que é escrito H-Y-D-E, como se fosse um sobrenome de família, na verdade é uma corruptela de Hyde, que é H-I-D-E, que significa esconder, escondido. To hide, se esconder, né? Esconder-se, em inglês, é aquilo que está escondido. Quando ele toma essa poção, ele se torna um proxeneta, ele se torna uma figura execrável, ele se torna uma figura feia, né? Também aí nós temos essa figura do duplo que tem esse embate consigo, aliás, do ser que tem um embate com o seu duplo. No cinema, eu não posso deixar de falar do David Lynch, né, gente? Porque desde Twin Peaks, que é o mais básico, o agente Dale Cooper, né, quando chega na cidade de Twin Peaks para investigar a morte de Laura Palmer e outros fenômenos estranhos que estão acontecendo naquela cidade, na fronteira com o Canadá, começa também a entrar em umas espécies de paranoias. Assim, ele tem uns sonhos e uns delírios em que ele está numa sala vermelha com um anão que fala tudo ao contrário, e ele se depara consigo próprio, só que numa versão ruim. E aí o anão diz para ele, doppelganger, né? Que é exatamente o duplo, né? O termo em alemão, doppelganger. Também nós temos, né? Isso vai ficar muito mais desenvolvido em Os Últimos Dias de Laura Palmer, né? Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer, que é um filme feito para o cinema, que é uma espécie de prólogo e epílogo para a série Twin Peaks, já que a terceira temporada de Twin Peaks, à época, no começo dos anos 90, foi cancelada. Então, o Lynch teve essa ideia de concluir a história por meio de um longa-metragem para o cinema. Não foi muito bem recebido, mas eu particularmente considero uma das obras máximas do Lynch. Também do Lynch é Estrada Perdida, em que o Bill Pullman, né, que é o personagem principal ali do filme, ele vive duas vidas, né? O filme, na verdade, ele tem uma ruptura ali no meio com a presença de uma figura estranhíssima, né? Que se apresenta diante dele, e a partir dessa presença estranha, o filme vai romper narrativamente falando para contar uma outra história que lá no final vai se encontrar com a primeira parte, nos mostrar que o personagem principal estava lidando o tempo todo consigo próprio, com os seus fantasmas, né?
e também Cidade dos Sonhos, Mulholland Drive, né? Quando a personagem principal cria para ela uma história completamente imbuída de glamour, né? Quando a gente acaba descobrindo depois que ela é a pessoa que colocou, ela cria uma história em que há uma outra mulher que é mais frágil, que é cuidada por ela, que é quase como uma pessoa debilitada, só que, na verdade, a gente acaba descobrindo que a debilitada é ela, ao fim e ao cabo, né? A David Lynch lida muito bem com essa questão do doppelganger. Mas a gente tem Cisne Negro, do Darren Aronofsky, né? A menina nobre que deseja ser uma bailarina respeitada e é achacada o tempo todo pelo seu professor, pelas colegas e tal, e começa a se transformar no lado mal de si própria. Obviamente que existe a interpretação da esquizofrenia, nesse caso de Cisne Negro, mas a esquizofrenia aqui é usada dentro dessa metáfora de uma dupla, né? Eu falei da dupla vida de Veronique, eu falei de Twin Peaks, acho que eu contemplei aqui as obras interessantes que lidam justamente com essa questão do duplo, né? E aí, para a gente fazer uma rodada final aqui dos comentários de vocês, eu vou fechar com a Michelle dizendo aqui, ó, Lynch é maravilhoso, um dos meus diretores favoritos. Meu também, eu sempre volto à obra do David Lynch, porque ele trata, né, dessa fragmentação, dessa relação disruptiva que temos com nós mesmos, e que a isso damos o nome de duplo, né? Desde o primeiro longa dele, né? O Eraserhead, e aí vai, ao longo da carreira dele, explorar isso longamente. Se a gente quiser, a gente tem aí no Homem-Elefante, a gente tem o Homem-Elefante com o seu médico fazendo oposição, Veludo Azul, a gente tem uma vida que é bela como as flores do início do filme e depois se transforma numa coisa assim hedionda, como aquela cena em que a câmera entra na Terra e mostra ali os insetos e os vermes, né? E o próprio personagem do Kyle MacLachlan ali em Veludo Azul mostra isso, um rapaz respeitável que acaba se enveredando sem querer por conta de uma relação com uma mulher, que há uma relação edípica aí, ele se envolve com a máfia, ele se envolve com o crime. Enfim, é maravilhoso, né? Muito bem, pessoal. Como eu disse, sempre que vocês ouvirem alguém dizendo que é de bem, desconfiem, né? Tomem cuidado, tenham cuidado, né? Porque, invariavelmente, essa pessoa ainda não entendeu que ela está se deixando tomar pela sua sombra. E, como eu falei também, a grande graça das nossas vidas é saber que nós temos um lado bom e um lado ruim, somos que nem Janus, né? Janus, o deus de duas faces, que lidamos com as coisas de acordo com como elas se apresentam a nós, né? E a grande graça da vida é isso, descobrir nossas fraquezas e nossas fortalezas, para que assim continuemos vivendo nessa vida moderna, né, que nos corrompe o tempo todo, que nos fragmenta e faz de nós pessoas extremamente interessantes para que a psicanálise nos disseque e nos ajude também a sermos cada vez melhores. Como eu disse, muito obrigado à TV 247 pela retransmissão do meu trabalho. Vocês que me assistem na TV 247, por favor, se inscrevam no meu canal. Vocês todos estão convidados a apoiarem o meu canal se puderem e se quiserem, através do nosso Pix, através dos Superchats e assim por diante. E no domingo que vem estaremos de volta com mais um Domingo é Freud. Lembrando que ao longo da semana agora, nós temos outras várias lives aí interessantes que já estão disponíveis para que vocês ativem a sineta aqui no meu canal para receberem a notificação quando essa live for ao ar e poderem acompanhar, comentando e interagindo comigo. Tá certo, gente? Muito obrigado. Boa semana a todos vocês. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.